Graça e paz, amados do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal Seguindo em Fé, o seu espaço para mergulhar na Palavra de Deus com profundidade e relevância. Hoje vamos refletir sobre um tema que tem ganhado bastante destaque tanto no mundo da saúde quanto no meio cristão: o jejum intermitente. Mas a pergunta que queremos responder é: como o jejum físico pode se alinhar com o jejum espiritual? Existe base bíblica para isso? Ou estamos apenas seguindo uma moda? Se você já tentou jejuar, seja por saúde ou por fé, e se perguntou qual o real propósito disso tudo, fica até o final, porque a palavra vai trazer clareza hoje. Nos últimos anos, o termo jejum intermitente se popularizou como uma estratégia alimentar. Pessoas adotam períodos de abstinência de alimentos como método para emagrecimento, desintoxicação do corpo e melhoria da saúde metabólica. Mas isso tem levantado uma dúvida entre os cristãos. Existe diferença entre jejum intermitente e o jejum espiritual ensinado na Bíblia? E será que é possível unir os dois? Vamos entender primeiro o que a Bíblia fala sobre o jejum e depois vamos traçar o paralelo com o jejum intermitente moderno. O jejum na Bíblia sempre teve um propósito espiritual, nunca apenas físico. Jesus mesmo disse em Mateus 6:16-18: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. Aqui aprendemos que o jejum não é um espetáculo, mas uma busca profunda por Deus. A Bíblia mostra vários exemplos de jejuns. Moisés, que jejuou 40 dias no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei, Êxodo 34:28. Esther, que convocou o povo para jejuar por 3 dias antes de interceder pelo seu povo, Esther 4:16. Jesus, que jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, Mateus 4:1-2. Ou seja, jejum bíblico está sempre ligado a arrependimento, clamor, busca de direção de Deus ou preparação para algo espiritualmente relevante. Agora, vamos entender o conceito do jejum intermitente como prática alimentar. Ele se baseia em períodos programados de abstinência de alimentos, como jejuar por 16 horas e se alimentar em uma janela de 8 horas. Tem benefícios comprovados como redução da glicose, regulação hormonal, perda de peso, melhora da função cerebral. Mas atenção, o jejum intermitente não tem intenção espiritual. Ele é feito com foco no corpo, e isso o diferencia do jejum bíblico. No entanto, como cristãos, surge a oportunidade. Será que posso transformar o jejum intermitente em algo que também alimente a minha alma? O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Percebe? O cuidado com o corpo também faz parte do plano de Deus. Portanto, o jejum intermitente pode sim ser um meio aliado, desde que você o santifique. Como assim? Você pode, por exemplo, usar o tempo de jejum físico para se aproximar de Deus. Em vez de apenas pular o café da manhã por causa da dieta, aproveite essas horas para orar, ler a palavra, meditar, silenciar a alma diante de Deus. Isso transforma um hábito comum em um ato de adoração. O jejum na Bíblia nunca foi uma ferramenta mágica, mas um caminho para ouvir mais claramente a voz de Deus. Veja Isaías 58:6-9. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Deus responde ao jejum quando há sinceridade, arrependimento e desejo de mudança. Então, se você unir o jejum intermitente com esse coração quebrantado, ele se torna poderoso espiritualmente também. Mas atenção, o jejum físico também exige sabedoria. Algumas dicas: nunca comece jejum intermitente sem antes consultar um médico, principalmente se tiver condições clínicas.
Evite transformar o jejum em legalismo ou vanglória espiritual. Não jejue para obrigar Deus a te dar algo. Jejum não é moeda de troca. Priorize a motivação espiritual. Senhor, quero estar mais sensível à tua voz. Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 20. Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, jejuarão. Hoje, vivemos esse tempo em que aguardamos o noivo, e o jejum se torna uma ferramenta de intimidade com ele. E se você está gostando dessa reflexão, eu te convido a assistir ao vídeo anterior aqui do canal. Paulo de Tarso, de perseguidor a apóstolo, uma transformação inspiradora. Você vai se surpreender com a força que uma vida transformada por Deus pode ter. O card está aqui em cima, clica e confere depois. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Mateus 4:2. Mas o que aprendemos com isso? Ele nos mostra que o jejum é um momento de resistência espiritual. Durante o jejum, ele foi tentado, mas respondeu com a palavra. Ou seja, o jejum fortalece nosso discernimento espiritual. Mateus 4:4 diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o verdadeiro alimento durante o jejum. O verdadeiro objetivo do jejum não é emagrecer ou parecer mais espiritual. O alvo é estar mais perto do Senhor, seja por 16 horas, por um dia ou por 3 dias. O que Deus mais quer é um coração rendido, não um estômago vazio. Salmo 51:17 nos lembra: Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Meus irmãos, vivemos dias em que tanto o corpo quanto a alma precisam de restauração. O jejum intermitente pode ser um bom caminho para cuidar da saúde. Mas o jejum espiritual, esse transforma vidas. Não jejuamos por performance, jejuamos por dependência. Não buscamos dietas, buscamos a direção divina. Se você deseja iniciar um jejum, seja físico ou espiritual, faça com propósito, com oração, com entrega. Use esse tempo para ouvir a voz de Deus, negar o ego e fortalecer o espírito. E lembre-se sempre, mais importante do que o tempo sem comida é o tempo com Deus. Que o Senhor te fortaleça nas tuas decisões, que teu corpo seja templo do Espírito Santo e tua alma esteja sempre rendida aos pés de Cristo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa compreender o verdadeiro propósito do jejum. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Seguindo em Fé, ativar as notificações e deixar seu comentário com o que Deus falou contigo nesse vídeo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.